poderia me dizer como era a sua rotina na primeira cidade que você morou e quais eram as suas responsabilidades enquanto criança? Bom, eu nasci e fui criado na cidade de São Paulo, capital, e as atribuições que meus pais me davam eram atribuições que na época era bastante comum para criança, como por exemplo limpar o quintal, tirar a sujeira do cachorro, buscar pão, ir à escola. Aí depois eu brincava, jogava bola, nas férias empinava pipa, tinha o tempo da bolinha de gude, tempo do peão. Então essa era a minha rotina de infância. Quais eram as brincadeiras da época mais marcantes para você? Bom, fora pipa, bolinha e peão, a gente brincava muito de pega-pega, esconde-esconde, mãe na mula. Gostava muito de brincar de bola, que era 3 dentro e 3 fora. Brincava de taco e brincava de bandeirinha. Então, as que eu lembro era o que mais marcava. E você acha que as crianças de hoje em dia conhecem essas brincadeiras? A maioria não. A maioria das crianças não conhece nenhuma dessas brincadeiras. A não ser bolinha de gude, pipa, peão, tenho quase certeza que não. E as outras que eu falei, esconde-esconde, pega-pega, talvez. Na época, como você se imaginava com a sua idade atual? Imaginava que eu estaria bem mais velho. Porque os homens na época que eu era criança, os homens de 30, 40 anos, eles aparentavam ser muito velhos. E hoje eu estou com 47. Eu me imaginava com o cabelo bem branco, bem enrugado, bem cansado. E não, sou até mais novo do que eu esperava. Agora falando sobre hábitos. Teve algum hábito dos seus pais ou parentes que você julgava por ser criança e agora faz igual? Vários. Um deles era controlar a casa. Eu achava meu pai muito chato. Mandava apagar a luz toda hora e eu faço isso. Ou então controlar o consumo da água no banho. Meu pai sempre fez isso e eu achava chato. E eu faço isso também. E tudo é controle, né? Para economizar. Então eu sou bem rígido nisso daí. Tem algum costume tradicional da família que gostaria de ver sendo quebrado por alguém? A forma como meu avô foi criado e meu pai, meu pai me passou uma forma bem rígida, bem ríspida. Então eu tento não passar isso para minhas filhas, mas eu acho que eu acabo passando. Eu queria ver isso quebrado um dia. Tá, agora falando sobre escola. Se você puder lembrar, gostaria que me falasse um pouco sobre como era a sua locomoção de sua casa para a escola. Bom, o que eu me lembro, as escolas que eu estudei não eram muito longe. Então era uma base, a mais longe que eu estudei era mais ou menos 20 minutos a pé. Era um percurso tranquilo. Eu sempre morei em bairro assim bem movimentado, então não tinha perigo, ou pelo menos eu não enxergava perigo. Mas geralmente era a pé. Teve uma época que minha mãe contratou uma perua, na época uma Kombi, para levar eu e minha irmã, mas pouco tempo. Acho que algum período de curso que ela fazia, e aí ficava mais ágil a nossa locomoção. Consegue me dizer quais são as principais diferenças entre as dificuldades de locomoção da época e as de atualmente? Bom, antigamente tinha menos ônibus, não tinha, quase ninguém tinha carro. Isso no começo dos anos 80, meados aí dos anos 90, o pessoal começou a aderir, ter um pouquinho de mais condições para ter um carro, mas na minha época de infância mesmo, a maioria das coisas era a pé. E hoje tem muito mais facilidade, quase todo mundo tem carro, tem muito mais linha de ônibus, tem Uber, tem outros recursos, hoje está muito mais fácil.
E até em que ano escolar você estudou? E por que parou? Eu estudei até a sexta série e na época eu foquei mais em trabalho, em serviço, queria mais independência e achava que trabalhando eu alcançaria a independência. Sendo que depois eu vi que era o contrário. Através do estudo eu teria uma independência mais efetiva. E aí depois de adulto, depois das filhas grandes, a partir dos meus 36, 37 anos que eu terminei minha escola. Como eram suas relações interpessoais na sua escola? Sofria bullying ou praticava? Compartilhe comigo sobre como era para você. Bom, na minha época a gente não tinha essa noção do que era bullying. Então era tão comum, a gente levava na brincadeira. Todo mundo tinha apelido, e a gente não tinha essa visão, um cara com uma certa maldade, assim. Então era comum. Todo mundo se xingava, todo mundo colocava apelido em todo mundo. Era a lei do mais forte. O mais forte prevalecia. Sobre trabalho, com quantos anos você começou a trabalhar? Foi por pura pressão dos pais ou já queria sua autonomia? Bom, como eu disse antes, eu optei, né? Então não foi pressão de ninguém. Eu achava que a independência vinha através do trabalho. Eu acompanhava meu pai sempre foi da área de construção civil e eu acompanhava nas minhas férias. Então eu me lembro assim, com meus 7, 8 anos de idade eu estava em campo de obra. Eu não ia muito bem nos estudos, na escola eu não me dava muito bem com aquela coisa de estar dentro da sala de aula, eu era meio hiperativo. E sempre muita reclamação por parte dos professores a meu respeito. Aí eu, não que eu fui pressionado, mas eu recebi um intimato. Meu pai perguntou: o que você quer? Trabalhar ou estudar? Ele me deu essa opção. E eu optei por trabalhar. Erroneamente, né? Então isso foi aos 13 anos de idade. Aí ele me levou ao campo de obra. Falou: a partir de agora você vai ser minha responsabilidade. Eu vou te pagar um salário X e você vai aprender tudo do campo de obra. E foi assim. Comecei aos 13 anos, com meus 16 anos eu já pegava a reforma sozinho, já estava bem adiantado no processo de construção civil. Como foi para você a transição de trabalhos braçais e não registrados para trabalho CLT e depois como autônomo? Bom, eu trabalhei muito tempo como autônomo e meus serviços sempre foram braçais. Aí, tardiamente, eu com mais ou menos 22 anos de idade, eu fui registrado pela primeira vez. Eu me enquadrei na CLT. Eu fiquei aproximadamente 2 anos. Depois eu saí e voltei pro serviço autônomo. Aí eu fiquei mais ou menos uns 12 anos como PJ, né? Eu tinha meu CNPJ, eu metia nota e aí não era tão informal assim. Aí de 2018 para cá eu me enquadrei novamente na CLT. Eu acho que a CLT é um bom sistema de respaldo ao trabalhador, tem suas desvantagens, né? A máquina que você faz, que você é engajado para poder gerar lucro para terceiros, isso é óbvio, né? Mas comparando com outros lugares do mundo, a CLT, né, brasileira aqui a nossa CLT não é tão prejudicial assim para o trabalhador, ao meu ver. Se você se lembrar, você poderia me dizer qual era o seu trabalho dos sonhos na infância
E se ele se difere muito do que você atua hoje em dia? Bom, eu tinha sonho de muita coisa, mas o que eu gostava, assim, o que me chamava a atenção é o ramo militar. Então, hoje a minha profissão ela é paralela, é um paramilitar, que é a área de segurança privada. Eu me profissionalizei, me formei na área, né? Sou gestor de segurança privada, tenho uma pós-graduação em direito penal e eu acho que também é voltado à segurança, né, das pessoas, então meio paralelo ao meu sonho que eu tinha quando eu era criança. Mas eu tinha sonho de ser policial militar, né, de engajar no exército, coisa que eu não consegui na época. Essas coisas faziam parte da minha fantasia como profissional. Sobre casamentos, como era a sua visão em relação a casamentos no geral? Era algo que você queria para sua vida? Bom, a gente tinha como exemplo os pais da gente, então era uma coisa bem assim tradicional. E eu não pensava muito isso na época. Eu achava que não ia nem casar, mas eu achava super normal. Todos os pais dos meus amigos eram casados, a maioria. Muito, que eu lembro muito pouco, pelo menos na roda de amigo meu de pais divorciados. Então pra mim era tranquilo. E eu particularmente eu não pensava em casar quando eu era criança. Achava que eu nunca ia casar, eu ia morar sempre com meus pais. Me diga sobre como foi seu processo de sair da casa dos seus pais para morar com sua esposa. Bom, nas primeiras semanas foi um alívio, porque eu tinha uma sensação de independência, né? A casa do meu pai tinha muita regra e eu já estava enjoado das regras dele. Então, quando eu adquiri assim a gente casei com minha esposa e a gente tinha nossa casa, nossas regras, né? Mas depois eu vi que eram regras parecidas igual a minha, né? Pela convivência com meu pai, pela educação que eu tive. As regras que eu tinha na casa do meu pai começaram a se repetir na minha. Às vezes pela minha esposa mesmo, ou por mim. Mas a princípio foi um alívio. Só sensação de liberdade. Tá. Quais foram os critérios para morar na cidade em que atualmente vive? Bom, primeiro acessibilidade. Condições de comprar. A gente não tinha onde eu morei, onde eu nasci, era muito caro. E aqui a acessibilidade de compra era bem mais fácil. Segundo, a tranquilidade. Cidade muito tranquila e com isso me atraiu, né? Atraiu eu e minha esposa para escolher morarmos aqui, criar nossos filhos aqui. E terceiro, é, a agitação, né, da onde eu nasci, de onde eu cresci, eu já estava, não queria mais, acho que eu estava amadurecendo, com esse amadurecimento eu queria mesmo um lugar tranquilão, um lugar sossegado. Então hoje aqui não é mais tranquilo como quando eu casei, quando eu vim pra cá, mas é um pouco mais tranquilo do que onde eu cresci com certeza. Algum dia você imaginou que sairia da casa dos pais estando casado? Era um sonho ou foi por acaso? Eu acho que todo jovem sonha primeiro em morar sozinho, por conta da autonomia, né, de você ter sua própria casa. E aí, só que as coisas não são do jeito que a gente pensa, que né, a gente encontra uma pessoa que a gente gosta, e aí os sonhos da gente mudam. E esse foi o meu caso. Então, não vou dizer que foi o acaso, mas foi um destino. Conheci minha esposa, começamos a namorar, e aí meus planos mudaram totalmente. Já era com a outra pessoa envolvida. E aí isso foi desenrolando conforme o tempo. Eu me programei, eu comprei um terreno, comecei a construir, foi meio que programado.
Não foi por acaso, não. Sobre sua relação com os pais. Como era sua relação com eles na infância? Com minha mãe era tranquilo. Minha mãe dava algumas broncas. Eu também não era fácil, era meio hiperativo, como eu já tinha falado. Meu pai era pouca ideia. Ele chegava e recebia as reclamações da minha mãe e já a moda antiga, com agressão. Mas eu sempre senti que era para educar. Então ele agia de uma forma que ele aprendeu e me educou dessa forma e eu não me sinto, vamos dizer assim, revoltado por conta disso. Algum dia já pensou em voltar para o lugar em que morava com eles? Não, Em sua sincera opinião, você acha que a distância agora na vida adulta foi algo crucial para uma relação mais respeitosa? Se sim, por quê? eu acho que sim. E acho que com o tempo vai vindo a saudade e aí se impõe um respeito, né? Antigamente aquela coisa de conviver, a convivência entre as pessoas, ela te deixa num estado de conforto. Então você acha que e de intolerância também. Muito fácil, você perde a paciência muito fácil e vice-versa. Então eu acho que com a distância ela isso tudo, a pessoa vira uma visita na sua casa, você vira visita na casa da pessoa, você respeita mais as regras da casa da pessoa, a pessoa respeita a regra da sua casa. Então acho que se consolidou assim aquela coisa de respeito, de maturidade com a distância. Agora, focando na vida adulta, como progenitor, mas não deixando de lado o passado, você consegue se ver como o pai que você desejava ser? Bom, a gente sempre se cobra, né? E nunca está satisfeito. Eu acho que eu mudaria alguma coisa. Se fosse para voltar no tempo, um exemplo, né? Eu acho que. Mas também não sei se daria certo. A gente tem essa coisa, eu faria diferente, mas eu não sei o resultado. Então eu acho que eu não mudaria muita coisa, pensando bem. Continuo da mesma forma. Então a gente vai aprendendo a cada dia, vai amadurecendo, vai vendo algumas coisas que dá certo, continua, algumas coisas que não deram certo a gente para e a vida vai seguindo. Agora, para você, como foi quando descobriu que ia ser pai? Já estava preparado? Não. Quando eu recebi a notícia que a minha esposa estava grávida, então para mim foi um susto quando eu recebi a notícia que ela estava supostamente grávida. Quando confirmou mesmo, aí a ficha demorou para cair. E aí quando caiu a ficha, não demorou muito assim, aí eu comecei a me preparar psicologicamente. E eu já tinha em plano assim casar. Eu tinha um terreno, estava em ponto de construir. Então foi mais ou menos planejado, mas não tão planejado assim. Mas foi assim, a notícia foi um susto. Existe algum aprendizado em específico que você trouxe de sua criação e faz questão de agora repassar para a geração de duas filhas? Sim, eu tenho como base assim de educar a forma que eu fui educado. Eu não aprendi dessa forma. Lógico que a gente tem nossa personalidade e muda alguma coisa, mas a base é a mesma. Eu aprendi a forma de conservar a família, preservar a família, aquela coisa do pai e da mãe, do filho, da filha ou das filhas. E eu acredito muito na forma tradicional, conservadora, assim. Foi da forma que eu aprendi. Então eu acho que funciona. E como você se entende atualmente? Se conhecendo melhor e
compreendendo coisas que antes estavam além da sua compreensão. Bom, a gente muda os pensamentos, a pessoa continua a mesma, mas os pensamentos mudam, porque a experiência de vida vai fazendo a gente mudar, né, de opinião. Algumas coisas mantiveram, como meu princípio básico, assim, igual eu acabei de falar, de ser conservador. Eu acredito sempre na família. E algumas coisas de como, por exemplo, o modo de criar filho, eu acho que eu faria um pouco diferente, porque eu não tinha experiência, eu tinha como base o que eu aprendi, o que eu tive de exemplo da minha casa. Eu acho que eu conversaria mais do que optar por ser mais enérgico. E eu acho que eu deixaria de fazer algumas coisas, igual eu era mais novo. Ia muito no embate de colega de serviço, né, bebia na época. Acho que isso eu não faria. Mas aí não adianta se arrepender do que já fez, né? Importa assim que tudo isso serviu de experiência. A gente tem mais propriedade para falar certas coisas por ter vivido. Então, assim, algumas coisas eu mudaria. Em relação à educação de filho, eu seria mais próximo do que executor, sabe? Aquela coisa de fez errado, ia lá, executava, né? Agredia e ponto. Mas a base, assim, acho que tá, ao meu ver, deu certo, tá dando certo. Tô com minha família, tenho minhas filhas, estão já criadas, tenho minha esposa, tenho minha casa, trabalho e eu acho que isso é o que importa. Qual ou quais conselhos você daria para alguém que está começando a ingressar na vida adulta agora? Focar no presente para fazer um futuro bacana. Não errar, procurar errar pouco. Não errar é difícil, né? Errar o mínimo possível, seguir conselhos dos mais velhos, observar bem a vida, ter percepção do que é certo ou errado, não ser inconsequente, ser consciente, ser sensato e sempre pensar em aproveitar a sua juventude para poder construir um futuro bacana, para quando tiver mais velho começar a dar uma desacelerada. Então, por exemplo, procurar ter uma casa própria, para não pagar um aluguel o resto da vida, não depender dos outros, estudar para poder ter uma independência financeira, poupar para não ficar gastando à toa, então tem que secar um pouco esse negócio de consumismo sem necessidade e ver uma pessoa, procurar uma pessoa que tem o mesmo pensamento que você, para formar uma parceria, porque sozinho é difícil. Não é possível, é difícil. Então com duas pessoas acho que fica um pouco mais fácil. É isso.